Se você está aqui, é porque o tema ansiedade te interessa e você gostaria de se aprofundar no assunto. Mas antes, eu tenho alguns lembretes importantes para que você consiga fazer um bom aproveitamento desse vídeo. O primeiro é: todas essas aulas são feitas de forma sequencial. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja para garantir que você não perdeu nenhum conceito importante. Todos os slides estarão aqui disponíveis no link da descrição e vocês podem deixar comentários, dúvidas, feedbacks nos comentários de cada vídeo. Por último, se você é uma pessoa que quer economizar tempo, quer todos esses conceitos reunidos em um lugar só, com dicas estratégicas, tabelas, os pontos mais importantes do livro, eu fiz tudo isso no e-book Neurociência da Ansiedade, onde pessoalmente peguei os meus próprios resumos e criei esse conteúdo para poder ajudar outras pessoas a não se perderem em meio a esse conteúdo que é tão complexo e tão denso. Então, se você tem interesse, já clica aqui no link da descrição para adquirir o seu. E chegamos ao último capítulo desse livro que eu considero tão essencial para quem quer entender um pouquinho mais sobre medo e ansiedade. O último capítulo tem o título de Terapia, Lições do Laboratório, e nós veremos uma abordagem neurocientífica e terapêutica sobre a manipulação de memórias. Para isso, veremos como a extinção funciona no cérebro, limitações da terapia de exposição, a terapia de exposição pode se tornar mais eficaz, melhoramento neurobiológico da extinção para melhorar a terapia de exposição, as memórias podem ser apagadas, superando a extinção com prevenção proativa, afastando a ansiedade, tornando a memória de trabalho descentralizada do eu, a ansiedade do cotidiano e um resumo geral desse último capítulo também. O capítulo começa com o autor falando sobre um experimento dele e de alguns colegas ali nos anos 2000, uma pesquisa que foi feita com ratos, bloqueando a síntese de proteína na amígdala desses ratos. O resultado foi de que a memória de medo era apagada, essa memória condicionada ali, relacionada ao medo, acabava sendo apagada. Porém, ao publicarem sobre essas considerações, essas respostas da pesquisa, teve muito impacto na própria sociedade mesmo, porque trouxe reações diversas. Então, trouxe o fascínio, né, principalmente para aquelas pessoas que realmente têm interesse em se livrar dessas memórias que trazem tantas perturbações mentais, quanto o horror de outras pessoas que acham isso antiético, que acham que a memória ela precisa estar em nós para que nós possamos construir a nossa personalidade, porque isso vai moldar também as nossas experiências. Então, foi uma reação dividida. A questão central era se nós realmente devemos apagar essas memórias e o dilema ético sobre preservar ou aliviar esse sofrimento relacionado ao apagamento de memórias. Preservando a memória, tem essa parte da própria sobrevivência, porque a memória existe por um motivo e a sobrevivência é importante, é baseada na memória. Porém, tem a questão das memórias patológicas ali, por exemplo, o TET, que traz esses flashbacks, que traz essa revivescência do trauma muito intensamente. Então, apagando essas memórias poderia gerar um alívio na pessoa que sofre de TET. O objetivo terapêutico é que era um potencial tratamento PROTECT, não era eliminar memórias, mas reduzir o seu impacto traumático e uma nova perspectiva de intervenção psicológica. Se nós pararmos para analisar, a memória é um fator central em diversas terapias. Então, nós temos a psicanálise, que foi baseada na extração de memórias reprimidas e trazia essas memórias à consciência para serem reinterpretadas. Na terapia cognitiva, o processo de mudança de crenças, que são as memórias, e o aprendizado, que é a lembrança de novas habilidades de enfrentamento. Na terapia de exposição, temos a extinção criando novas memórias implícitas que competem com as existentes. Então, a memória acaba sendo um fator central em diversas terapias. Por isso, é um tema tão importante de ser estudado e aprofundado. Algumas novas abordagens para tratar o medo e a ansiedade são o foco no aprendizado cerebral, a alteração de memórias, o uso temporário de medicamentos para facilitar as habilidades de enfrentamento e as próprias estratégias de intervenção são o direcionamento de memórias implícitas, melhoria da extinção e terapia de exposição e o potencial de apagar memórias de ameaça. Essa questão da melhoria da terapia de exposição e da extinção, como nós vimos no capítulo passado, tem a eficácia de 70%.
Então ainda tem sim que ser melhorado. O foco seria nessa melhoria. E o potencial de apagar essas memórias de ameaça entra muito na questão de nós bloquearmos a recuperação dessa memória, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Na perspectiva terapêutica, não existe uma solução única para o medo e para a ansiedade. Existe a necessidade de modificar memórias conscientes e inconscientes e a importância dos processos explícitos e implícitos. O objetivo fundamental da extinção. A extinção acaba sendo uma reprogramação neural. Por quê? Não é o apagamento de memórias. Não, a extinção não apaga aquilo que foi consolidado. Ela vai criando novas memórias por cima e enfraquecendo essa memória de medo. O cérebro não é fixo, então tem a capacidade de modificar essas respostas. O processo de transformar memórias de ameaça em memórias neutras é importante justamente para que essa memória de medo seja enfraquecida. E a extinção é uma ferramenta de sobrevivência e adaptação cerebral. Afinal, nós precisamos saber aquilo que nos feriu antes, aquilo que colocou a nossa vida em risco, para que nós possamos não nos aproximar novamente dessa situação, para que nós possamos preservar a nossa vida. O córtex pré-frontal ventromedial tem uma função importante nessa questão da extinção. Ele atua como centro de regulação emocional e nele nós temos a região pré-límbica, que é o controle momentâneo de respostas, então a regulação pontual das reações de medo, porém tem a limitação de que os efeitos não são persistentes. E temos também a região infralímbica, que molda uma nova associação. É por meio de um treinamento de extinção envolvendo múltiplas apresentações de estímulo condicionado, sem o estímulo incondicionado, que essa extinção é feita, e é uma mudança mais duradoura. Existem três participantes dos circuitos de extinção. Então, temos a amígdala, que é uma estrutura fundamental desse processamento emocional, é um sistema de alerta e memória de ameaças, armazena e processa respostas de defesa e tem um papel evolutivo na sobrevivência. O córtex pré-frontal também é essencial, tem a função de regulação e controle emocional, o mecanismo de inibição de respostas de medo, capacidade de racionalizar sobre a resposta emocional e a modulação das respostas da amígdala. Por último, temos o hipocampo, que é responsável pela contextualização de memórias, discriminação entre contextos de perigo, integração de informações espaciais e temporais e é fundamental para a generalização ou especificidade da extinção. Os componentes de inibição da memória original são o controle inibitório da associação de estímulo condicionado sem o estímulo condicionado. Então, aquele tom que antes vinha acompanhado de um choque, agora é apresentado sem nenhum choque. Então, o tom é o estímulo condicionado e o choque seria o estímulo incondicionado. Então, quanto mais eu apresento esse tom sem o choque, o ratinho vai criando uma nova memória que vai sobrepondo aquela antiga memória de medo. Traz um enfraquecimento da capacidade de ativação da memória original, criação de nova associação neural neutralizadora e um processo de sobrescrição da memória de ameaça. Temos a supressão via córtex infralímbico, que é aquele que traz uma mudança mais duradoura. Então, conexões com células inibitórias do núcleo basal, bloqueio do fluxo de informações de ameaça e interrupção do caminho neural tradicional de medo. Por último, temos a interferência no equilíbrio do núcleo central da amígdala, que tem a modificação do equilíbrio entre as áreas lateral e medial, o impedimento da expressão de respostas de defesa e o redirecionamento dos circuitos de controle de resposta. Isso tudo meio que vai impedir a resposta de medo. Ao longo de alguns estudos, foi descoberto que as proteínas têm uma interferência direta na formação da memória de extinção, e proteínas são relacionadas ao cérebro, não são aquelas proteínas que a gente usa relacionada à academia, não é whey protein, nada disso. Temos um mecanismo molecular de armazenamento de memória que é universal em todos os organismos vivos, a ativação dos genes específicos nos neurônios, então essa questão da memória de extinção tem uma ativação específica nos nossos neurônios, e o CREB foi descoberto como uma proteína-chave, um fator-chave de transcrição genética. Sobre o papel dos neuromoduladores, existe a norepinefrina e a dopamina que regulam a atividade do CREB, são liberados pelo núcleo central da amígdala e orquestram uma complexa dança molecular, porque eles vão meio que se regulando ali no nosso cérebro. Temos a transformação sináptica.
o fortalecimento de sinapses ativas, a criação de novos padrões de conexão neural e a formação de memória de extinção. Isso é a neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro, ele vai meio que se remodulando ali ao longo das nossas vidas. Cada vez que uma nova memória é apresentada relacionada àquela memória de medo, isso vai sobrescrevendo essa memória de medo antiga, até que chega um momento em que essa memória de medo fica desativada. O resultado final é a supressão da associação original de medo, a memória ressignificada, e existe uma base para o aprimoramento da terapia de exposição, porque como nós sabemos que essa questão das proteínas tem uma interferência direta, existe uma base para pesquisas mais aprofundadas sobre esse assunto e uma melhora também nessa questão. Alguns componentes de inibição da memória são a criação de uma nova associação neural, mecanismos de controle inibitório, processo de interferência no processamento da ameaça, porque os estímulos vão competindo, as memórias vão competindo entre si, reequilíbrio dos circuitos neurais, princípio de desaprendizagem do medo, que é quando essa memória de medo vai sendo substituída por uma nova, e a memória como estrutura maleável, não fixa. Antigamente acreditava-se que a memória era ela ficava intacta da mesma forma como nós tivemos essa primeira memória guardada. E hoje já sabemos que não é bem assim que funciona, que essa memória acaba sendo maleável. É uma estrutura que nós conseguimos ir modificando de algumas formas, ir fazendo uma readaptação. E vocês vão entender por que isso foi uma descoberta tão importante já já. Sobre as limitações da terapia de exposição. Algumas limitações são a dependência contextual, recuperação espontânea, renovação, reintegração e reversão induzida pelo estresse. Sobre a dependência contextual da extinção. A extinção fica fortemente vinculada ao ambiente original, memórias de medo são específicas do contexto, o hipocampo codifica informações contextuais e a limitação é a dificuldade da generalização dessa aprendizagem. Então, tem uma necessidade de exposição em múltiplos ambientes. Por exemplo, se na terapia cognitivo-comportamental, o tratamento para elevador, por exemplo, para fobia de elevador, nós fazemos isso sempre no prédio do meu consultório. Talvez em um outro ambiente a pessoa tenha essa fobia recuperada. Por quê? Porque aquela memória de extinção não foi generalizada. Então, a importância de ter essa memória generalizada em diferentes contextos é crucial para que essa memória de medo não seja recuperada. Recuperação espontânea. Temos o retorno da memória original após período sem exposição, o fenômeno observado em condicionamentos pavlovianos, que é quando existe a associação de um estímulo condicionado com o estímulo incondicionado. Tempo entre o condicionamento e extinção influencia nessa recuperação. E o mecanismo de teste das águas neural, que é no sentido de para ver se aquilo ainda é perigoso, acaba sendo um desafio para terapias de exposição, porque essa recuperação espontânea, como ela é imprevisível, entre aspas, depende ali do tempo entre os condicionamentos, depende do período que você vai ficar sem essa exposição, precisa de um acompanhamento muito certinho, muito direitinho, e ainda assim nós não temos a garantia de que essa memória de medo não retornará. Renovação é a reativação da memória original no contexto inicial, o retorno do medo ao ambiente original de condicionamento, dependência do processamento hipocampal, que é aquele relacionado, por exemplo, ao contexto, demonstra a fragilidade da extinção e é importante para compreender recaídas terapêuticas. Então, mais uma vez, se todo o treinamento de extinção, se tudo aquilo que eu faço relacionado à extinção é somente no ambiente do meu consultório, muito provavelmente em outros contextos o meu paciente talvez não consiga lidar com isso. Então, nós precisamos compreender essa questão da reativação no próprio contexto original. O contexto da memória de medo era no trabalho dele, no elevador do trabalho dele. Então, vamos fazer essa extinção nesse local também para que essa renovação não fique tão propensa a acontecer. Na reintegração, existe a reativação da memória pela exposição ao estímulo original. É possível sem o reemparelhamento dos estímulos de estímulo condicionado junto com o estímulo incondicionado. É um mecanismo de preservação de memórias de sobrevivência, tem a função evolutiva da manutenção de respostas defensivas e também acaba sendo um desafio para terapias de extinção, justamente porque pode recuperar essa memória de medo.
A recuperação da memória de medo também pode ser por conta da reversão induzida pelo estresse, que eventos estressantes podem reestabelecer essas memórias. O cortisol prejudica a função do córtex pré-frontal, que é aquele que nos ajuda na racionalização, na regulação desses estímulos. O impacto do estresse nos circuitos neurais também. A possível reativação de memórias traumáticas e complexidade da resposta neural ao estresse. Nós não sabemos necessariamente como o nosso cérebro irá responder ao estresse, então ele pode acabar sendo um fator que recupere essa memória de medo. Na habituação, temos um aprendizado não associativo, enquanto na extinção nós temos um aprendizado por conta da não apresentação do estímulo incondicionado. Na habituação, nós temos a habituação, de fato, a estímulos que são estressores ali de alguma forma, mas não necessariamente estavam condicionados a alguma coisa. É diferente da extinção, que é associativa, redução da resposta por extinção repetida. Então, quanto mais eu escuto aquilo, quanto mais eu vivencio aquela situação, mais eu me habituo a ela. É um método usado em terapia de exposição prolongada e pode ser desfeita por estímulos estressantes também. Quando se fala da possibilidade de aumentar a eficácia da terapia de exposição, a autora Michele traz 5 sugestões sobre esse assunto. Temos aumentar a violação da expectativa durante a extinção, usar apenas reforço ocasional durante a extinção, aprofundar o processo de extinção, remover os sinais e comportamentos de segurança e usar múltiplos contextos de exposição. Sobre a violação da expectativa, existe a importância do erro de previsão no aprendizado. Então, quando a pessoa prevê alguma coisa e aquilo não acontece, isso acaba sendo associado no cérebro dela de uma forma que quebra essas expectativas, então é mais fácil de ela se lembrar daquilo. Criar situações com maior incompatibilidade entre expectativas e experiências, estratégias para reduzir a superestimação de ameaças e intervenções cognitivas após a exposição. Isso é muito que nós fazemos na própria terapia cognitivo-comportamental, que é o teste de hipóteses. Então, você acha que quando você for apresentar o trabalho da sua faculdade, você vai gaguejar, as pessoas vão rir de você e você vai tirar zero? Então, vá, apresente e a gente vai ver o que realmente aconteceu. Ah, eu fui, realmente dei uma gaguejada, acabei me perdendo, me deu alguns brancos, mas no final eu consegui apresentar realmente tudo que eu precisava apresentar e o professor me deu uma nota média. Com essa realidade, nós vamos conseguir confrontar aquela catastrofização anterior, aquele pensamento de que ia dar tudo errado, de que as coisas não sairiam bem e que seria uma catástrofe mesmo. No reforço ocasional, nós temos o uso estratégico de reforço durante a extinção. Então, temos uma apresentação ocasional do estímulo não condicionado que aumenta a saliência desse estímulo. Os benefícios são a redução gradual do medo e a preparação para a variabilidade de situações reais. Porque quando nós vamos desensibilizando, vamos expondo um paciente a uma situação temida, no consultório é muito fácil de controlar os fatores. Então, cada vez que esses estímulos são é, colocados para o paciente ali intermitentemente, vai fazendo com que ele consiga lidar melhor com essa imprevisibilidade, com essa variabilidade de situações na vida real. Extinção aprofundada. É a extinção de múltiplas ameaças separadamente. Então, a pessoa tem fobia de altura e fobia de elevador. O tratamento vai ser, primeiro, separado para cada uma dessas duas, combinação posterior em sessão composta, redução da recuperação espontânea, abordagem sistemática de diferentes gatilhos e generalização do aprendizado. Então, cada vez que nós expomos o paciente a um e depois ao outro, essa memória fica melhor consolidada. Remoção de sinais de segurança. Temos que identificar quais são os comportamentos de segurança, que são muletas que interferem no aprendizado inibitório. Então, uma pessoa com transtorno de pânico, por exemplo, que decide que só vai ao supermercado, que foi onde ela teve o primeiro ataque de pânico, acompanhada de uma pessoa que ela confia muito. Isso acaba sendo essa, entre aspas, muleta emocional que faz com que a pessoa se sinta segura. Só que não necessariamente a presença de uma outra pessoa vai fazer com que ela não tenha um ataque de pânico. Então, trazer essa capacidade de a própria pessoa conseguir lidar com essas situações ansiogênicas é muito importante para que o cérebro dela aprenda que ela é capaz de fazer isso. A exposição sem mecanismos de alívio temporário, promover um enfrentamento direto
e o desenvolvimento de estratégias de confronto. Então, ao invés de evitar a situação ou de só enfrentar essa situação com sinais de segurança, nós vamos fazer com que a pessoa consiga ir enfrentando isso aos poucos. Múltiplos contextos de exposição. Volto naquilo que a gente estava falando sobre a dependência contextual da extinção. Quando trabalhamos com múltiplos contextos, nós aumentamos a probabilidade de essa memória de medo não retornar. A exposição em diferentes ambientes e situações, variação de momentos com a presença e a ausência do terapeuta, o uso da imaginação e também de estímulos reais, ambientes seguros e no mundo real, e a redução do efeito da renovação. Algumas considerações adicionais são de que a separação de aprendizado em explícitos e implícitos é muito importante. Então, se for um procedimento implícito, como a extinção, a conversa, a instrução e outros engajamentos cognitivos que podem interferir e competir por recursos devem ser minimizados. O foco em gatilhos específicos, não em eventos complexos. Dividir o evento em gatilhos específicos e trabalhar neles separadamente é essencial e potencial de exposições sob condições que contornam a consciência. Então, o mascaramento, outras abordagens que focam na parte dos processos implícitos. Temos também a importância do espaçamento do aprendizado, que pode tornar os efeitos da extinção e da exposição mais persistentes, a minimização de atividades que interrompem a consolidação da memória, que é um processo que leva no mínimo de 4 a 6 horas, essa consolidação da memória. O ideal seria isolar pacientes após a exposição, o que é impraticável, principalmente porque muitas pessoas terminam de fazer a terapia, vão trabalhar, terminam de fazer a terapia, vão fazer alguma atividade da casa, precisam dar conta de outras demandas, mas talvez isso seja necessário. E temos clínicas noturnas ou um cochilo após a sessão de terapia, como a sugestão do autor, para tentar minimizar essas atividades que interrompam a consolidação da memória. Ele deixou aqui que tratar as pessoas de uma forma mais eficaz pode exigir uma mudança na maneira como as sessões de psicoterapia são feitas, principalmente por conta dessas questões que atualmente são impraticáveis para a gente. Mas talvez, se realmente gerar um resultado maior e mais eficaz, vale a pena implementar isso na nossa prática clínica, na prática com os nossos pacientes. No quesito melhoramento neurobiológico da extinção para a melhora da terapia de exposição, temos um aumento da extinção por medicamentos. Então, o uso de medicamentos é feito para facilitar a extinção de memórias de medo. A deciclozerina é o primeiro medicamento testado, foi o primeiro medicamento testado para esse fim, e ele facilita a função dos receptores NMDA, fortalece efeitos da terapia de exposição. E temos também o cortisol, que traz um impacto na redução da ansiedade, que a administração é feita antes da terapia e traz uma redução de respostas fisiológicas e subjetivas. Orexinas também são moduladores de circuitos neurais do medo e são potenciais para um tratamento do transtorno do pânico. O princípio fundamental é o uso temporário para potencializar o aprendizado dessa memória de extinção, e o objetivo é tornar a terapia de exposição mais eficiente e duradoura. Na estimulação cerebral para aumentar a extinção, temos as técnicas como uma nova fronteira terapêutica. A estimulação cerebral profunda é a aplicação da corrente elétrica via eletrodos implantados, é cirúrgico, traz resultados promissores em transtornos de ansiedade e é utilizado em outras condições neurológicas. A estimulação transcraniana tem baixos níveis de corrente elétrica no crânio, altera a excitabilidade dos neurônios corticais e é potencial para modificar o processamento cognitivo. A estimulação do nervo vago traz uma regulação do sistema nervoso parasimpático, reduz as respostas de luta e fuga ou fuga, comprovado em tratamentos de ansiedade e depressão. Porém, alguns desafios relacionados a essas questões são a invasividade, os custos e a necessidade de mais pesquisas. Extinção e terapia gênica. A terapia gênica é uma reprogramação genética para o tratamento neural. Tem o princípio básico de modificar genes para alterar o funcionamento cerebral. Um exemplo atual é o tratamento na doença de Parkinson. É a injeção de um vírus com novos genes e traz a reprogramação de neurônios. Essa terapia gênica é potencial para transtornos de ansiedade, para o tratamento de transtornos de ansiedade, porque tem a modificação de circuitos de medo e a alteração de receptores neurais.
Foi um método experimental utilizado com ratos na criação de genes que inibem a formação dessas memórias traumáticas, porém existem algumas limitações e desafios, como o risco de efeitos colaterais e questões éticas mesmo de modificação genética. No futuro, o autor acredita que nanobots e precisão molecular na intervenção neural serão introduzidos relacionados a essa questão das terapias gênicas, mas ainda é algo que precisa de bastante estudo. Bloqueio de reconsolidação. Aqui chegamos ao momento do que eu falei para vocês sobre a importância da descoberta de que as memórias são maleáveis, são flexíveis. Esse bloqueio de reconsolidação é um conceito inspirado no artigo de Karim Nader, traz a possibilidade de controlar memórias após a recuperação e tem uma referência ao filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ainda não assisti, então não consigo falar nada sobre o filme para vocês. Na teoria de consolidação versus reconsolidação, nós temos a visão tradicional de que a memória é armazenada uma vez e ela é imutável, a nova perspectiva de que a memória se torna lábil após a recuperação e a necessidade de reconsolidação após cada ativação. Então, eu recupero a memória, eu posso modificá-la ali de alguma forma, com uma nova informação ou algo nesse sentido, e depois eu armazeno essa memória novamente. Isso é a reconsolidação. Experimento pioneiro de Nader: a infusão de droga na amígdala antes da recuperação da memória, eliminação da capacidade do estímulo condicionado de ativar a memória. Então, esse experimento foi feito, né, também com ratos, e o Nader percebeu que quando ele infundia essa droga na amígdala desses ratos antes da recuperação da memória de medo, aquela memória de estímulo condicionado com estímulo incondicionado que gerava o medo, ele percebeu que existia a eliminação dessa capacidade do estímulo condicionado de ativar essa memória. A demonstração em ratos foi a interrupção da memória de congelamento. Então, ao invés de os ratinhos congelarem, que era o que eles tinham sido condicionados a fazer após, por exemplo, um tom, isso não acontecia mais. O mecanismo molecular entra na parte do bloqueio da síntese de proteínas, aquilo que a gente estava conversando sobre essa descoberta de as proteínas também terem um papel importante na memória de extinção, janela de 4 a 6 horas após a aquisição da memória e interrupção da conversão de memória de curto prazo para longo prazo. Então, essa memória, por exemplo, do condicionamento, não era levada para a memória de longo prazo, por isso ela não era reativada. Aplicações potenciais para o tratamento de TEPT, possível intervenção em memórias traumáticas e as limitações são de que memórias muito fortes são resistentes a essa manipulação. Descobertas importantes, foi demonstrado em diversos tipos de memória, é aplicável em diferentes espécies animais e também comprovado em humanos. Considerações éticas e limitações. A questão sobre a manipulação de memórias, que é o que a gente tem falado desde o começo desse vídeo, necessidade de mais pesquisas e potenciais riscos e benefícios. Tudo tem os prós e os contras. A conclusão é de que a reconsolidação é um mecanismo de atualização de memória, não é um apagamento, mas a possibilidade de modificação e tem um futuro promissor na neurociência. Sobre a reconsolidação e a extinção, são processos que têm uma relação intrincada e complexa. O primeiro teste de extinção é, na verdade, um teste de reconsolidação, porque nós precisamos recuperar a memória, modificá-la de alguma maneira, não trazendo, por exemplo, o estímulo incondicionado, e guardá-la novamente. Muitos participantes moleculares são compartilhados entre esses dois processos, como a síntese de proteínas, fator de transcrição CREB, receptores de glutamato e várias quinases ou sinases. Os principais desafios são distinguir os mecanismos específicos de cada processo e compreender como esses processos de fato interagem no cérebro. Temos também a teoria do traço dominante de Dudai, em que ele fez um experimento-chave com grupos de animais condicionados de duas maneiras diferentes, fez um teste de recuperação da memória no segundo dia e o bloqueio da síntese de proteínas também foi feito durante esse teste. Ele fez isso para tentar entender a interação entre a reconsolidação e a extinção. As conclusões principais são de que o processo dominante, reconsolidação ou extinção, determina como a memória será expressa, quando a extinção domina, uma nova memória de segurança é formada, e quando a reconsolidação domina, a memória original de ameaça persiste. Implicação terapêutica. A coordenação precisa do momento de administração de medicamentos
pode ser crucial para alcançar o efeito terapêutico desejado. Então, tem essa questão da administração dos medicamentos terem que ser feitos em um momento muito específico, porque senão os resultados acabam sendo diferentes. A consolidação sem drogas foi uma descoberta acidental de Marie Monfils no laboratório. Trouxe a identificação de uma janela crítica entre 10 minutos e 4 horas e um momento em que a memória se torna vulnerável a modificações. Existe um tempo específico para que isso aconteça. Experimento e resultados. Foram feitos testes com estudantes universitários e ratos. Intervalos de 10 minutos e 1 hora preveniram a recuperação da memória. Isso trouxe a confirmação do efeito mesmo após 1 ano e o envolvimento do córtex pré-frontal ventromedial, que nós já vimos que é muito importante nessa questão da regulação emocional. Aplicações e conclusão. É um potencial tratamento para TEPT de combate, uma intervenção em casos de dependência de drogas, também uma possível intervenção, prevenção de recaída sem uso de drogas, simples mudança no procedimento de tempo, que é aquela questão do tempo específico, e um método revolucionário para modificação de memórias. Compactando a memória. Todd Sackler descobriu a enzima PKM-zeta, que é uma enzima capaz de modificar a plasticidade sináptica no hipocampo. Ele desenvolveu o ZIP, que é o peptídeo inibidor zeta, que traz a interrupção da plasticidade sináptica e a eliminação de memórias condicionadas em diferentes regiões cerebrais a partir dessa enzima. Limitações e potencial. É um método revolucionário de modificação de memórias, porém, a limitação é de que essa enzima afeta todas as memórias da região, não afeta uma memória específica. Existe a necessidade de desenvolvimento de método seletivo para essa memória específica. O objetivo é afetar somente memórias individuais especificamente, e a importância de pesquisa para a compreensão da modificação de memórias. Sempre é necessário mais pesquisa, até porque mexe com a própria identidade do ser humano. Nós somos compostos por nossas memórias, então é sempre importante essa questão ética, essa questão de pesquisas mais relevantes e mais aprofundadas. Superando a extinção com prevenção proativa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu, por exemplo, antes de ler esse livro, sempre fui muito consciente de que a evitação das situações ansiogênicas acaba se tornando pior para o cérebro daquela pessoa, para que aquela pessoa realmente consiga lidar com aquela situação. Porém, o autor traz que a evitação proativa pode ser sim uma estratégia muito boa, e vocês vão entender o que de fato é essa evitação proativa. Temos como contexto no próprio livro a reação das pessoas após o 11 de setembro, que traziam uma tendência de evitação, de isolamento, eles não queriam mais ir trabalhar, eles queriam ficar dentro de casa, que era onde eles se sentiam mais seguros. Na perspectiva tradicional, a evitação é vista negativamente, mas nessa nova abordagem, a evitação pode ser sim uma estratégia adaptativa. Em laboratório, Ledoux e Gorman fizeram um experimento com ratos, onde eles condicionavam os ratos a um tom e ao choque, separaram entre grupos experimentais e de controle, e a descoberta foi que o controle ativo previne a recuperação da memória de medo. Então, naqueles ratinhos que tinham o controle sobre quando o tom ia soar, essa memória de medo não foi recuperada. Existe uma diferença entre extinção passiva e controle comportamental. Na extinção passiva, é quando o ratinho só vai sendo exposto ali a essa questão do tom, mas sem o choque. E no controle comportamental é quando o ratinho consegue de fato controlar quando esse tom vai soar. Então, ele cria uma estratégia para lidar com essa situação ansiogênica e essa situação que traz medo. Na evitação proativa, temos um engajamento direto com gatilhos de ansiedade. O objetivo é mudar o impacto e exercer o controle sobre aquela situação, é criar estratégias realmente para lidar com aquela situação. A importância da resiliência e da adaptabilidade é muito vista nesse momento, e é potencial para redução de ansiedade e trauma. No livro, o autor traz esse exemplo aqui, que é de uma pessoa que vai para uma festa, se sente tensa, então a pessoa já sabia que ia se sentir um pouquinho ansiosa, então o que que ele faz? Ele sai, finge que tá falando no telefone, ele até fala, ele até se sente um pouco bobo de estar fingindo fazer isso. Mas é o momento em que ele se dá essa respirada ali, não precisa lidar necessariamente com a situação ansiogênica naquele momento, por medo talvez de desregular. Depois que ele conseguiu se acalmar um pouquinho, ele volta para a festa
e acaba tendo um sucesso em manejar, em gerenciar esse estresse e essa ansiedade. Futuramente, ele percebe que essas festas acabam não sendo tão ansiogênicas quanto eram antes. Por que que isso é importante? Porque da mesma forma que o nosso cérebro é muito bom em ficar ansioso, nós também conseguimos utilizar essa neuroplasticidade para que ele perceba que nós somos capazes de enfrentar essas situações ansiogênicas. A evitação proativa entra nesse sentido. Não é evitar a situação e fugir dela, nunca mais ter que lidar com ela. É evitar a situação só para conseguir estratégias ali daquele momento para que você consiga lidar com a situação e voltar para a situação até que você consiga lidar com isso de fato. Respiração e sistema nervoso. A respiração automática é controlada por circuitos no cérebro. Existe um papel do sistema nervoso simpático e parasimpático, porque através da respiração nós conseguimos controlar esses dois sistemas. O impacto do estresse na respiração. Não sei se vocês já ficaram muito ansiosos, muito estressados, mas geralmente quando as nossas emoções estão desestabilizadas, nós tendemos a hiperventilar, que é aquela respiração muito curtinha, muito rápida, que o ar não entra, o ar não sai direito, então nós acabamos hiperventilando. Na respiração lenta e controlada, que é a famosa respiração diafragmática, nós conseguimos ativar o nervo vago e trazer a redução da ansiedade, porque o nervo vago vai estar diretamente ligado com essa questão do sistema parasimpático. Então, nós conseguimos regular o nosso corpo para que ele consiga responder de uma forma menos intensa a essa ansiedade e, consequentemente, a ansiedade também acaba sendo diminuída. O controle respiratório pode ser sim visto como uma estratégia, porque existem benefícios da respiração consciente, como eu falei para vocês, isso ajuda a regular as nossas emoções, redução da frequência cardíaca, melhora do equilíbrio entre sistemas nervosos, a importância do aprendizado precoce. O autor traz que seria legal que isso fosse ensinado nas escolas desde muito pequenininhos, porque ajuda muito na regulação emocional das pessoas e potencial para regulação do estresse desde a infância, que é a famosa habilidade emocional ali que nós deveríamos aprender desde cedo. Meditação e memória de trabalho. Aqui nós vemos o conceito de meditação que vai além do misticismo, então, além dessa parte de religião, de se conectar com o universo, vai realmente vinculado a um estado de atenção relaxado. Traz a remoção da tagarelice mental. Não sei se vocês já sentiram os pensamentos acelerados, que fica muita coisa na cabeça, um pensamento vai puxando o outro, então a meditação acaba sendo muito útil para lidar com essa tagarelice mental. E existem dois estilos de meditação. A focada e a de monitoramento aberto. A focada é quando a pessoa foca em algo específico, como por exemplo, na respiração. E a de monitoramento aberto é só quando a pessoa deixa os pensamentos fluírem, não julga, não fica preocupada ali em não pensar em nada, porque isso é impossível. Então, é realmente ter esse monitoramento mais amplo. Processos cerebrais na meditação. A meditação envolve áreas cerebrais de atenção e de memória de trabalho. Temos uma ativação da rede padrão do cérebro, que é aquela rede quando nós estamos viajando na maionese. E existem 5 processos cognitivos, que são a orientação, o alerta, a saliência, o executivo e o modo padrão, tornando a memória de trabalho descentralizada do eu. Essa memória de trabalho descentralizada do eu foi baseada em uma perspectiva budista, traz a hipótese da memória de trabalho livre da autonarrativa, onde nós controlamos, né, a entrada nessa memória de trabalho, mas não tem essa autonarrativa vinculada. É potencial para redução do medo e da ansiedade, até porque essa questão do medo e da ansiedade, como nós já vimos anteriormente, está muito relacionada ao eu. Então, quando nós tiramos o eu desse centro, dessa perspectiva, acaba reduzindo o medo e a ansiedade. Redução de medo e ansiedade. O mecanismo é a interrupção da construção cognitiva do medo, separação entre experiência e narrativa pessoal, treinamento para invocar esse estado mental descentralizado do eu, como por exemplo a meditação, e os benefícios são a redução de pensamentos ansiosos, maior presença no momento atual, diminuição da hipervalorização do eu e uma perspectiva mais ampla sobre experiências emocionais.
Consciência autonoética é a capacidade de descrever e revisar a nossa narrativa pessoal. Tem uma função dupla, que é o planejamento de futuro, mas ao mesmo tempo também pode gerar preocupações excessivas, que é muito do que nós vemos no TAG, por exemplo. Existe um padrão de pensamento de pessoas ansiosas, que é o foco em piores cenários, a crença de que se preocupar previne problemas. Então, já que eu me preocupo e penso em todos os cenários que poderiam acontecer e ser prejudiciais, eu me preparo para isso. Só que na realidade isso acaba sendo disfuncional, porque tudo na nossa vida tem chance de dar certo e errado. Então, se eu for me preocupar com todas as possibilidades, eu deixo de viver. Adaptabilidade do cérebro. O cérebro pode sim aprender a ser ansioso, mas também pode aprender a não ser. Existem alguns fatores que influenciam a ansiedade, como a predisposição genética, experiências pessoais, ambiente, e temos a possibilidade da mudança neuroplástica, o que o autor traz que é algo muito positivo, porque, como ele mesmo falou, também podemos aprender a não ser ansiosos. Então, cada vez que nós usamos essa mudança neuroplástica para conseguir fazer com que o nosso cérebro lide, seja mais resiliente e lide com essas situações ansiogênicas, menos ansiedade disfuncional nós acabamos sentindo. Sobre a superação da ansiedade, o autor traz que a mudança é sim possível, apesar de desafiadora, e algumas estratégias são a compreensão científica do medo, ferramentas neurocientíficas e práticas de regulação emocional. É por isso que a pesquisa acaba sendo tão importante e que ele fala tão assiduamente sobre a continuidade dessas pesquisas. Por fim, ele tem uma visão otimista de que gerações futuras podem ter menos tendência à ansiedade, principalmente conforme essas pesquisas forem avançando e os tratamentos para essas questões também avançarem. E por último, nós temos um resumo geral sobre esse capítulo, em que o autor faz uma reflexão sobre o impacto da ansiedade no cotidiano das pessoas e como a sociedade pode melhorar a compreensão e o tratamento dos transtornos de ansiedade. Ele explora os desafios atuais na gestão desses transtornos e aponta caminhos para um futuro em que a ciência e o cuidado psicológico possam proporcionar soluções mais eficazes e acessíveis. Isso também é muito importante. Nessa questão da pesquisa, das descobertas, existem sim coisas que nós já sabemos serem muito eficazes, mas a disseminação dessas estratégias acaba não sendo tão fácil, porque são coisas caras, são coisas muito invasivas, então nós precisamos de tratamentos de fato acessíveis. Esse capítulo traz uma reflexão sobre os desafios e oportunidades no tratamento da ansiedade, destacando a importância da educação, da pesquisa contínua e de abordagens personalizadas para lidar com esse transtorno. O autor finaliza o livro com otimismo, acreditando que, com as ferramentas certas, a sociedade pode melhorar o tratamento e a compreensão da ansiedade. Chegamos ao fim desse livro. Eu espero que tenha feito bastante sentido para vocês, que vocês tenham gostado. Fico aqui para quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem deixar nos comentários. Se quiserem deixar também sugestões para um próximo destrinchamento de livro, de estudos, podem deixar aqui. E é isso, espero que tenha sido muito proveitoso. Nós nos vemos nos próximos vídeos sobre diversos temas. Tchau!